Graça e paz, meus irmãos. É assim, eu gosto muito da cultura africana, sabe? Que lá na África a gente tem hora de começar, não tem hora de terminar. Então, irmão Solos, tá bom, nós vamos levando. É assim que funciona lá. Porque o que é importante na cultura africana é assim: o importante não é o tempo, o importante é o evento em si. Então lá a gente fala assim: começa um evento, que hora vai começar? De manhã. As pessoas, assim que liberam das suas atividades, começam a chegar. Que hora que vai terminar? A hora que ninguém quiser ficar mais, vai embora. Aqui no Brasil, o negócio é diferente, né? As pessoas tem uma semana inteira fazer todas as atividades dela, mas quando chega na igreja, fica olhando para o relógio. Vixe, vixe, vixe. Já passou muito tempo. Empeça o passador aí, meu querido irmão David. Eu vou usar muitos slides hoje, preciso do passador. Eita! Hoje nós estamos num culto de gratidão, cantamos aqui hoje assim, quão grande... O coração está querendo falhar aqui. Quão grande é meu Deus, não foi? Cantamos? Quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Depois Gibson cantou, a Deus seja a glória. Toda a honra, toda a glória. Nós cremos num Deus, queridos, que é infinitamente maior do que o infinito. Pensa num homem grande. Olha o que eu falei. Nós cremos num Deus que é infinitamente maior do que o infinito. Pronto. Por que Deus é maior que o infinito? Porque foi Ele que criou o infinito. Então, evidentemente que Ele é maior que o infinito. Ele é o Criador do universo. Deus é o Criador do universo. E o universo que a gente pensa... Pode deixar, coisada, José. Daqui a pouco você... Tá dando para enxergar, não? Tá? Tá, então você que sabe. Assim tá melhor? Assim tá melhor? Tá melhor? Beleza. Eu vou passar muitos slides, preciso disso. Deus é criador do universo. Deixa eles entrar num acordo, tá? Epa, vai ficar bom. Vocês deixam para vocês brigar lá na casa suas, viu? Sabia que o universo é infinito? Olha para vocês verem que coisa. O universo é finito. A gente pensa que o universo é infinito, né? Mas não, o universo é finito. E ele é finito, inclusive, diante da infinitude de Deus. Por isso que nós estamos cantando toda hora aqui. Como é grande. Ele é o nosso Criador. Esse Deus que nós cremos. Por isso que a gente faz um culto de gratidão ao Deus Criador. O culto de gratidão é um Deus que a gente entende que Ele é Criador. E a gente falou aqui várias vezes hoje, entende que Ele também cuida da gente. Por isso Ele é cuidador. Sem o cuidado de Deus, meus irmãos, meus queridos, pode ter certeza de uma coisa, nós sequer existiríamos se Deus não fosse cuidadoso para conosco. Deixa eu mostrar para vocês. Quando o David foi colocar os slides ali para mim, ele falou, hoje vai ser uma aula de astronomia, uma aula de... eu achei uma aula de astronomia, depois vai ter uma aula de biologia, depois não vamos ter teologia. Ele falou, vai ter certificado? Eu falei, vai também. Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa, porque a gente falar que Deus é grande, e aí não mostrar como Ele é grande, não adianta nada, porque passa desapercebido por a gente muitas vezes, sabe? Passa desapercebido. Queridos, é assim, o nosso planeta Terra, essa terrinha aqui onde a gente mora, olha o Deus que nós cremos. Ela está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Presta atenção no número. 150 milhões de quilômetros do Sol. Essa distância da Terra ao Sol chama uma unidade astronômica. Meus irmãos, essa distância, para vocês terem noção, só para a gente ter uma ideia, equivale a mais ou menos a gente ir a Porto Alegre, daqui a Recife, de avião em linha reta, tá, Flávia?
50.000 vezes. É a distância que tem daqui no Sol. A luz do Sol, ao sair do Sol, demora 499 segundos para sair de lá, chegar aqui. Eu costumo brincar, falar assim, se o Sol tiver explodido há 3 minutos atrás, nós todos já morremos aqui e não sabemos. A luz dele ainda não acabou de chegar. Olha aqui, presta atenção na velocidade da luz. Vai acompanhando o Deus que nós temos. Vai acreditando aí. A Terra, ela não está aqui nessa distância por obra do acaso, não. Isso foi pensado. Eu vou mostrar para vocês. O nosso sistema solar, quando Deus colocou a Terra nessa distância, foi proposital. Olha o sistema solar nosso. Presta atenção uma coisa. Vocês já viram falar alguma vez que o homem tem planejamento para ir para Vênus? Alguém já ouviu falar isso? Já viu falar que nós temos planejamento para ir para Mercúrio? Mas nós falamos assim, nossa intenção é ir para a Lua, depois ir para Marte, não é? Presta atenção por quê? Mercúrio, ele está distante do Sol só 60 milhões de quilômetros. Agora presta atenção aqui. A temperatura máxima em Mercúrio, máxima é 430 graus, a mínima é menos 180. E a temperatura média em Mercúrio é 167 graus. Ele está muito perto do Sol. Aí nós vamos para Vênus. Vênus tem uma atmosfera muito densa, sabe? Então lá tem um efeito estufa, que a temperatura lá quase não muda. Lá a temperatura oscila entre 433 graus a 483 graus, numa média de 462 graus. 462 graus, quase o tempo todo lá em Vênus, de dia ou de noite, no inverno ou no verão, o chumbo derrete. Aí nós vamos para a Terra. Não, vamos pular a Terra, vamos para Marte. Presta atenção aqui, Deus nos colocou aqui nessa assim. Mas antes tem um, tem dois, aí nós vamos pular para isso aqui. O que acontece em Marte? Marte está a 228 milhões de quilômetros da Terra. Temperatura em Marte, a máxima que chega é 25 graus. E a mínima é 140, mas na média fica menos 60 graus. Então não dá para nós, não dava para nós. Mas aí Deus colocou ela no lugar certinho ali, ó. A 150 milhões de quilômetros calculado para que a nossa temperatura maior possível não passe de 57 graus, lá no deserto do Irã, e menor temperatura, 89 graus, lá na Antártica, onde não mora ninguém, a gente só faz pesquisa lá. Mas a temperatura média da Terra é 15 graus, é um pouco acima da média. Esse no lugar quente é tal do Recife, quase o dobro da média. Essas temperaturas, meus irmãos, só é possível na Terra, porque Deus nos colocou no lugar certinho. Então eu e você precisamos entender isso, porque nós só existimos porque Deus cuidou para que a gente existisse. Já temos o primeiro motivo de nossa gratidão, que a gente nem percebe, todo santo dia. Nós, de fato, somos um planeta bem pequenininho na nossa casa. A Terra é um planeta pequeno. Quando a gente compara com os outros planetas, a Terra é um quinto planeta em tamanho no sistema solar. Quinto. A Terra tem um tamanho de 510 milhões de quilômetros quadrados. A gente não tem noção disso, né? Mas agora eu vou dar uma noção para vocês. Isso equivale a 60 Brasis. Então a Terra, o tamanho da Terra é 60 Brasil. Olha que coisa interessante. A água ocupa na Terra mais de 70%. Então nós devíamos ser chamado planeta água, né? Nesse planeta. A Terra é só menos de 30%, 29%. Agora presta atenção. Vocês acham que isso é à toa? Por que tem tanta água na Terra? Isso é à toa? Não! Deus calculou. Porque por causa dessa quantidade de água,
que a temperatura na Terra é o que é, porque os mares é que possibilita essa temperatura na Terra. Os fitoplânctons é responsável por 50% a 80%, presta atenção nisso, do oxigênio da Terra. Então a gente tem que parar com essa bestagem que os ecoxiitas falam, que a Amazônia é pulmão da Terra. Isso é coisa de gente burra, gente estúpida. A Amazônia não é pulmão de nada. Pulmão da Terra são os fitoplânctons. Porque Deus colocou 71% de água na Terra. Presta atenção nisso. Agora presta atenção em relação à água. 97% dessa água é salgada. Tem razão de ser também. Mas eu não vou perder muito tempo com isso, não. Mas vocês vão entender isso. Mas eu quero fazer um alerta aqui, ó. Só 3% da água da Terra é doce. Só 3%. Num planeta desse tamanho, 3% da água é doce. Agora olha para você, dos 3%, 1,75% está nos polos, congelada, nós não temos acesso. Olha a nossa responsabilidade. 1,24% está no subsolo, nós temos que cavar lá, colocar bomba submersa para tirar. 0,007% é que está disponível. Entendem por que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da água? Cristão cuida de água. Cristão não desperdiça água. Cristão não lava carro com mangueira. Cristão lava carro com baldinho, porque ele entende isso aqui. Deus fez uma coisa com muito cuidado e a gente precisa cuidar do que ele fez. É por isso que existe mais terra do que água, porque tem que ter menos gente, porque tem muito. A água é o suficiente para as pessoas morarem na terra. Gratidão mais uma vez. Porque Deus fez as coisas tudo certinha. Meus irmãos, desde que a gente é menininho, lá de Barbacena, pequenininho, que nós nascemos, a gente aprendeu que a Terra tem dois movimentos, né? Um movimento de rotação e um movimento de translação. O movimento de rotação é em torno dela mesmo. E a gente olha para aqui. Uma carminha, presta atenção. A Terra está rodando em torno dela mesmo a 1.670 km por hora e a gente não é cuspido. Agora pega um negócio, vocês verem, e coloca assim de qualquer coisa. Pega aqui para vocês verem, colhe um negócio nessa caixinha aqui para vocês verem e faz assim, você vê como que pula longe? E por que ele não pula? Porque Deus fez uma outra força da gravidade para nos segurar aqui, no nada pula. É qualquer um que faz isso. A Terra gira no movimento em torno do Sol. Olha a velocidade. Porque tem gente que tem medo de avião. Nós estamos viajando a 107 mil quilômetros por hora em torno do Sol. 107 mil quilômetros em torno do Sol. E é isso que vai gerar nossos dias, e isso que vai gerar nossos anos. Por que você está falando isso, Moisés? Porque se a nossa Terra, se nós morássemos em Mercúrio, o ano em Mercúrio só tem 88 dias. Significa que nós seríamos mais velhos, 4 vezes mais velhos em Mercúrio. Por exemplo, o amigo Toninho, que já tem 70 anos, mais ou menos, ele já estaria com 300 anos lá. É bom estar com 300 anos? Gratidão de novo. Percebe? Como é que Deus faz tudo certinho? Olha aqui nossa galáxia, que coisa maravilhosa. Pensa que Deus fez a coisa sem pensar. Repare o quanto nós somos pequenos em relação à galáxia. Nosso universo, e nós estamos olhando para nós, diante da grandeza do Deus Criador. A Terra está situada nos menores sistemas solares da galáxia. O Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, quinta categoria. Mas tem uma razão de ser. Porque se ela fosse uma estrela grande, igual uma estrela, a Betelgeuse, por exemplo, que fica na constelação de Órion, Flávia, ela é 1000 vezes maior que a Terra. Se ela fosse o nosso Sol, nós estávamos esturricados. Então nós temos que ter gratidão pelo Sol que nós temos. Ele é do tamanho certinho da nossa Terra. Olha que coisa maravilhosa. Ele é pequenininho,
Mas a gente pegar as terrinhas nossas e jogar lá dentro do Sol, cabe lá dentro 1.305.000 terrinhas lá dentro. Mas ele é certinho para nós. Tudo pensado. A nossa galáxia é uma das menores do sistema solar. Uma das menores da nossa galáxia. Porque a nossa galáxia é muito grande. Mas, meus irmãos, para a gente atravessar nossa galáxia, que é uma das menores do sistema solar, andando na velocidade da luz, que é 300.000 quilômetros por segundo. Você liga uma luzinha lá do outro lado do Japão, ela acende aqui na hora. A gente levaria 100 milhões de anos para atravessar a nossa galáxia, que é pequena, porqueira, perto das outras que Deus fez. Quão grande és tu. No universo observável, presta atenção. No universo observável, meus irmãos, tem 100 trilhões de galáxias. Para a gente ter noção disso, mas é o seguinte. Hoje, com os grandes telescópios, principalmente o mais moderno que a NASA lançou, NASA não, os países em conjunto, eles consideram que tem tantas galáxias no universo que é provável que existam mais estrelas no universo, todos, observável, 10%, do que areias, grãos de areia, em todas as praias e desertos da Terra. Irmão Antônio, pega um baldinho de areia e conta. Agora o senhor pega todas as areias, os grãozinhos de toda a Praia de Boa Viagem inteira, Piedade, Paulista. Depois o senhor vaza para o deserto do Saara, deserto do Atacama, lá no Chile. Irmão Antônio, tem areia, viu? Já passei no deserto do Atacama, no Chile. Meu irmão, a gente anda que só vê areia. Mas lá, meu Antônio, tem menos universo que Deus fez. Tem mais estrela do que areias, meu. É grande ou não é? Quão grande é meu Deus? É ou não é motivo de gratidão? Deus Criador. É por isso que quando a gente canta isso aqui, ó, a gente às vezes tem noção do que a gente está falando. Quão grande és tu. Quão grande és tu. A gente não tem noção, Marcelo. O ser humano, meus irmãos, meus queridos, é uma coisa extraordinariamente bacana. O ser humano é muito bacana. O ser humano é a coroa da criação. E é interessante como é que a gente às vezes passa tão desapercebido isso na gente, né? Olha, Gibbs. Nós somos, Gibbs, um universo com 10 trilhões de células. Nós somos formados por 4 grandes tecidos, não é à toa. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. O nosso tecido epitelial, ele é que reveste todo o nosso corpo. Se não fosse isso, nós estamos perdidos. O nosso tecido conjuntivo, da estrutura Jose, para cada órgão ficar no lugar certinho. O que aconteceu desde? Desligue. Pronto. Nosso tecido conjuntivo, se não fosse ele, nossos órgãos ficavam tudo fora do lugar. Nosso tecido muscular, já viram a doença que tem distrofia muscular? Ele que nos garante o movimento. Olha, tudo perfeito. Nosso tecido nervoso transmite os impulsos para tudo quanto é. Você bate uma agulhinha
Um cantinho aqui do seu dedinho você sente a dor. Nosso corpo tem 13 sistemas. 13 sistemas para funcionar. O número não é bonito não, mas é 13. Cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esqueleto muscular, tegumentar, reprodutor, imunológico. Um desses, imunológico, que baixa um pouquinho, fica igual a fatinha, fica ali, ó, adoecendo. O sistema imunológico está baixo. Um só. O Deus maravilhoso nos fez com 80 órgãos, cada um com sua função. 80 órgãos. E cada dia o cientista descobre um. Agora descobriram mais um órgão que nós temos. 80 órgãos. Gibson. Olha o coração seu, como é que é bonito. Tamanho de um punho. Seu coração é tamanho de um punho. Esse pequeno músculo, tamanho de um punho, em repouso ele bate 70, 80 vezes por minuto. Ayrton Senna já mediram o coração dele batendo a 220 vezes por minuto. Olha o que ele aguenta. Aos 70 anos, a idade de Toninho. A minha também. Ele já bombeou 200 milhões de litros de sangue. A gente não tem noção disso, né? Agora, olha o que isso representa. 20 mil caminhões pipa, cheio lotado com 10 mil litros cada um. É por acaso? Teve um arquiteto por trás disso. Olha, aqueles, meus irmãos, nossas veias e artérias é uma coisa impressionante. As artérias é que levam o nosso coração, o nosso sangue do coração para os órgãos. E nossas veias levam o coração dos órgãos para o coração. Olha, David. Você, com esse tamanhozão que você tem, cara, você tem 100 mil quilômetros de artérias e veias aí, viu? Cara, uma pequenininha que dá um furinho nela, esguicha. Dá para dar 2 voltas e meia na Terra. Cada centímetro desse tem finalidade de ser. Meus queridos, os rins. Cadê Gibson? Gibson só tem um. Não é? Não, e foi colocar água no rim. Tá vendo tudo? 170 gramas só, meus irmãos. 170 gramas. Aulinha de biologia bacana, não é? 170 gramas, irmão Antônio. Quase um bife. O meu não, é 200 gramas. Eu gosto de um bife suculento. 170 gramas. Filtra todo o nosso sangue a cada 50 minutos. Quando termina seu dia, Flávio, ele já filtrou 180 litros. Absorveu 99% da água filtrada. E liberou 1,5 litro de urina para não te intoxicar. E quando nós perdemos um igual o Gibson perdeu, olha que coisa maravilhosa. O outro dá conta. Sozinho. Por isso que ele pode doar um rim e não tem problema nenhum. Quão grande és tu, Senhor. Nosso pulmão, meus irmãos. Olha o pulmão nosso. Eu não vou falar tudo quanto é órgão, não, os 80 não, viu? Mas eu vou falar de alguns. Nosso pulmão tem capacidade de 6 litros de ar, Flávio. Flavinha, cada respiração que você dá, Flávia, é que você nem percebe a hora que você chegou aqui, quantas respirações você deu. Nem percebeu, né? A gente nem olha isso. Cada respiração que você dá, Flávia, é meio litro de ar que você purifica. Quando termina seu dia, você respirou 23 mil vezes. Não dá nem para contar. E você purificou 15 mil litros de ar. Grande é Deus. Uma curiosidade muito interessante, né? Uma coisa que a gente nem pensa, é impossível a gente engolir e respirar ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção, a gente come, nem percebe isso, mas a gente não pode, a gente não consegue engolir e respirar. Quando a gente engole, a gente para de respirar. Quando a gente respira, não pode engolir. Sabe por quê? Porque quando a gente vai engolir, a epiglote fecha para a comida não ir para o pulmão.
instantaneamente. É muito bonito, meus irmãos. É bonito demais. Sempre que nós, olha aqui outra coisa, Marcelo, toda vez que tu respira, atchá, você fecha o olho. Por quê? Para aquela secreção não contaminar o olho. Automaticamente você fecha o olho. Deus pensou nos detalhes. Meus irmãos, nosso estômago, olha que coisa maravilhosa. E eu fico com o estômago impressionando. Falei, gente, a gente come de tudo e o trem é detonado lá dentro, né? Como é que ele não detona ele mesmo? Não é? Coisa impressionante. Produz o suco digestivo altamente corrosivo, tudo que cai lá dentro. E eu gosto de mastigar um ossinho de galinha e mando para dentro. Aí ele derrete, porque o suco gasta dá conta. E aí nosso estômago ele produz o muco protetor, a mucosa gástrica, que a cada 72 horas, cada 3 dias, isso é tudo renovado. Se não acontecer isso, a gente vai ter a famosa gastrite ou então a úlcera. A cada 3 horas. Nosso olfato é uma coisa de doido. Nós somos capazes, meus queridos, de diferenciar 10 mil aromas diferentes. E as mulheres são privilegiadas. Elas têm um olfato melhor que o nosso, irmão Antônio. É por isso que elas gostam de perfume, né? Nosso cérebro. Meu Deus. Aí ninguém mexe, como diz o Gibbs. 75% dele é água. Viu a relação que tem com a Terra? 75%, Carminha, é água. 75%. Nós só temos 25% de massa seca. E nosso cérebro representa do meu peso. Se eu tenho aí uns 70 quilos, meu cérebro vai pesar de 1,5 kg a 2 quilos. Mas ele vai consumir 20% de todo o sangue do meu corpo, de oxigênio. Olha a importância desse órgão. Ele possui mais conexões do que estrelas nas nossas galáxias. Ele é capaz de armazenar, quem gosta, aí, olha, David, 1000 terabytes de informação. Pensa num computadorzinho fraco, é seu? Eu perguntei para minha neurologista, falei com ela, por que a ciência está tão avançada e você não consegue curar minha dor de cabeça, porque eu tenho enxaqueca? Ela me falou uma coisa que eu fiquei triste. Ela falou assim, Dona Josefa, sabe por que ela me disse, minha querida? Tá ligada aí no que eu estou falando? Tá, não tá? Ela me diz assim, é porque com relação ao cérebro, na neurologia, nós estamos atrasados pelo menos 50 anos em relação a outras áreas da ciência. Quer dizer que os nefrologistas, os ortopedistas estão 50 anos mais adiantados que os neurologistas do cérebro. Porque foi feito para mexer? Perceberam? Olha o nosso DNA. É um negócio de doido. É só uma fitinha de 2 metros de extensão. Armazena todas as informações genéticas. Quando a gente pega isso tudo e multiplica pelo número de células que nós temos 16 bilhões de quilômetros. Dá para dar 67 vezes ir no Sol e voltar. É moleza, irmã Vera? Agora presta atenção numa coisa, mais de 99% dos nossos DNA do ser humano é literalmente igual. Significa dizer que eu sou igualzinho em mais de 99% um africano que está lá no interior da África, um japonês, um índio. Então entenda uma coisa, preconceito, racismo, antes de tudo, ignorância. Porque nós somos 99% igualzinho. Porque Deus fez seres humanos. Racista é burro, idiota, imbecil. Porque ele olha para um cenário aparente na cabeça dele, mas ele não entende que ele é 99% igual a qualquer ser humano.
Não esqueçam disso, meu irmão, quando você olhar porque é a imagem e semelhança de Deus. Deus não criou seres humanos, esse ser humano é uma máquina maravilhosa, extraordinária, espetacular, infinita capacidade de Deus criou. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus fez com muito cuidado, com muito carinho. E é este Deus Criador. É a este Deus que nós estamos aqui hoje prestando um culto de gratidão e dizendo em alto e bom som, quão grande és tu, Senhor. Sabe, Ágata, o que aconteceu com você foi um milagre, porque sua mãe tem um Deus maravilhoso. Yasmin. Ágata está ali bem prestando atenção. Tem um Deus que cuida de você, querida. Um Deus maravilhoso. Yasmin, Deus falou que quando Yasmin caiu, não foi Deus que colocou rede, não. Deus colocou umas asinhas nela. Ela... Lamentavelmente, meus queridos, infelizmente, o ser humano ingrato tem provocado tragédias e mais tragédias na humanidade. Apesar de tudo isso que eu acabei de falar, dessa maravilhosa ação de Deus, e nós vamos... Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, não precisa não parar que eu estou falando besteira. Tem acontecido tanta coisa ruim nos últimos dias, nos últimos anos, sim ou não? Em 2011, nós aprendemos que é um perigo mexer com energia nuclear. Fukushima no Japão, e já tinha acontecido em Chernobyl na Rússia. E o ser humano entendeu que esse negócio pode aniquilar populações de uma hora para outra. Começou a confusão. 2012, começa uma guerra na Síria. Sabe quantas pessoas já morreram na guerra da Síria, meus queridos? 500 mil pessoas. Pense num bicho ignorante ao ser humano. A guerra da Síria começou a disparar uma coisa que foi crise dos refugiados. Isso tudo é refugiados. A ONU estima que tenha mais de 110 milhões de pessoas que foram obrigadas a sair de casa, obrigadas, para sobreviver. Não é para ficar no bem bom, não, para sobreviver. Em 2014, a Rússia resolveu, de uma hora para outra, invadir a Crimeia. E aí, não satisfeita, em 2022, invade a Ucrânia. A gente nem sabe quantas pessoas já morreram na Ucrânia, não tem nem dados. E o cretino do Vladimir Putin fica falando em direitos humanos. 2020, o mundo é assustado, para o mundo com Covid-19. O ser humano apronta a novela. Segundo a ONU, ou a Organização Mundial de Saúde, já morreram mais de 6,3 milhões de pessoas na pandemia. E aí, quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, o terror ataca. A gente aprendeu que se Israel não tivesse um domo de ferro, o país hoje estava aniquilado. O ser humano é capaz de bestialidades, atrocidades indescritíveis, que eu não tenho coragem de falar aqui. Atrocidades, meus irmãos, de fazer inveja a qualquer besta. Aliás, não pode chamar de animal, porque animal não faz isso, né? E a mídia mundial, Flávia, a mídia mundial, diabolicamente, muito diabolicamente, não tem sequer coragem de colocar os nomes nos bois. Isso é terrorismo. Às vezes fica chamando os caras de combatentes, militantes. Enfim, se por um lado nós temos um Deus cuidador, caprichoso, muito amoroso na criação, por outro lado nós temos umas criaturas desmanteladas, sabe? E no meio desses desmantelados, nós temos alguns poucos que Deus convida para cuidar do seu reino. A estes poucos, ele deixou uma tarefa difícil, Gibson.
Vocês precisam, nessa confusão toda, ser sal e ser luz. E esses poucos ele deixou um desafio. Vocês vão passar por aflições, Josi, você vai passar por aflição. Mas tenha bom ânimo. A estes poucos, ele deixou um recado. Independente do que acontecer, aconteça o que acontecer, tenha gratidão. E o apóstolo aos gentios, o grande apóstolo Paulo, escreveu em 1 Tessalonicenses 5,18. O que ele escreveu, Josi? 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, seja grato. Assim como você está, fecha a sua cabeça, abaixa a sua cabeça. Nós vamos falar com o Papai do Céu agora. Vou pedir para ele falar no nosso coração. Agora nós vamos entrar na parte teológica dessa mensagem. Vai acabar a aula de biologia e de astronomia. E nós vamos falar com Deus e depois escutar o que ele tem a dizer no nosso coração. Pai querido, supremo Criador do universo, nosso Criador. Tu és grande, Senhor Deus, zeloso, cuidadoso, perfeito em tudo que o Senhor fez. Nos perdoe, Senhor Deus, por tantos deslizes que nós cometemos contra a sua criação, contra nosso próximo, contra ti. Nós pecamos contra o Senhor. Mas nos ajude, Pai, nessa jornada, nessa caminhada espetacular chamada vida, onde nós atravessamos desertos e mares. Nos ajude, Senhor Deus. Que tudo nos desertos, nos mares, sirva para nosso aperfeiçoamento. Continue a falar nos nossos corações agora nesse momento, neste culto de gratidão. Porque, Senhor, tudo que tens feito, nós te agradecemos. Por tudo que vais fazer, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo que tu és, Senhor. Então me use aqui agora, como um vaso que o Senhor usa na mão do oleiro, para que todos nós saiamos daqui, eu e todo mundo que está escutando, aperfeiçoados, melhores do que nós chegamos. Amém. Nós te somos gratos, Senhor Deus, em tudo, por Jesus. Amém. Agora vai começar a parte teológica, mas vai ser rápido. Mas Deus já falou o nosso coração há muito, não já falou, irmão Antônio? Meus irmãos, o desafio de ser grato, sempre. Em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não importa o fato, qualquer que seja a situação, venha o que vier, se comporte sempre com gratidão. E eu pergunto para Paulo, por que, Paulo? Porque nós temos que comportar sempre com gratidão. Aí ele responde no mesmo versículo, porque essa é a vontade de Deus. É simples assim. Porque isso é o que Deus deseja, porque isso é o que Deus quer, porque isso é o que Deus espera. E eu falo, Paulo, mas para quem que Deus está falando isso? Aí ele fala, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então gratidão é coisa para incrédulo? Não. Quem não crê, quem não está em Jesus, pode ser incrédulo, é incrédulo e pode ser ingrato o quanto quiser, porque gratidão é para quem crê. É por isso que crente faz culto de gratidão. Porque crente quer fazer a vontade de Deus. Viu como é que é simples? Quem frequenta aqui a Aula Sul, vira e mexe, me escuta falando assim, olha, deixa eu falar para vocês, fé cristã é fé de gente grande. Fé cristã é fé de gente madura. Fé cristã é fé de gente diferenciada. Fé cristã não é fé de menino. Fé cristã não é fé de gente medíocre. Fé cristã é para aquelas pessoas que já pulou a uma certa altura, mas manda pôr o sarrafo mais alto. Né, Flavinha?
Fé cristã não é para quem quer ficar no raso, na beirinha da praia. Fé cristã é para quem quer se aprofundar. Fé cristã exige gratidão no ruim e no bom. Quando está tudo bom, gratidão. Quando está tudo ruim, gratidão. Em tudo, dai graças. Fé cristã é gratidão na bonança. Mas fé cristã é gratidão também na tempestade. Fé cristã é gratidão na paz, mas é gratidão na guerra. Fé cristã é fé quando o céu está para céu de brigadeiro, né, irmão Antônio? Céu de brigadeiro, irmão Antônio, é porque quando o céu está azul e limpo. Mas quando o céu também está com os mísseis dos terroristas, e o domo de ferro funcionando, gratidão. Em tudo dai graças. Cristão genuíno, verdadeiro, meus irmãos, cristão autêntico. Não estou falando cristão meia boca, não, tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Se diz cristão, mas cristão verdade. Não é cristão que tem fé de acreditar, não. Acreditar até ateu acredita. Vou provar que acredita. A pessoa que é ateu, ela sai daqui, pega um avião, entra aqui lá no aeroporto Guararapes, vai para Europa, não conhece o piloto, não sabe porque nada, mas ele acredita que o avião vai chegar lá. Ele sai de casa todo dia para trabalhar, porque ele acredita que vai voltar, senão ele não saía. Eu estou falando desse acreditar. Eu estou falando da fé que está escrito em Hebreus 1:1. Firme convicção de fatos que não se veem. Certeza absoluta das coisas que se espera. Isso é fé cristã. Não é acreditar em rotina, nem qualquer coisa, não. Então, o genuíno cristão, ele celebra cultos assim, igual o José está fazendo, para treinar. A gente chama isso de treino. É treino. Sabe por quê? Porque quando chega a hora do desafio, a hora do embate, a hora das lutas, a hora da dificuldade, é preciso, e Deus exige que a gente haja com gratidão, e nós estamos treinados. Recebeu, José? Por que você atravessou? É por isso que esse culto, presta atenção, esse culto aqui que nós estamos fazendo, não é um culto de celebração, de desafios superados, não. Entenda isso. De barreiras suplantadas, não. Esse culto é um culto de testemunho de quem rompeu em fé. A despeito de todas as dificuldades, porque ela disse, até aqui me ajudou o Senhor. Porque Ele cuida de mim. E por que razão? Por que razão que nós precisamos ser sempre gratos? São muitos motivos. Mas eu quero dizer só 2 para a gente poder encerrar. Primeiro motivo, gratidão nos torna mais felizes. Quer ser mais feliz? Seja grato. Eu vou provar que a ingratidão deixa a gente infeliz. E vou pedir auxílio para os filósofos, os meninos da universidade lá da Grécia. Os meninos sabedos. E vou ser bem breve. Vou chamar o doutor Sócrates. Aquele que falou assim, só sei que nada sei. Ele disse, irmão Antônio, que toda pessoa feliz são aquelas pessoas que é aprendiz na vida. Você é aprendiz na vida. Ou seja, toda pessoa que se acha, entende que não tem mais nada para aprender, ela vai se tornando cada vez mais infeliz. Você quer ver como é que é a verdade disso? Toda pessoa que se acha é arrogante ou não é? Todo arrogante é ingrato. Porque o arrogante, você pode fazer para ele o que você quiser. O ingrato, você pode fazer para ele o que quiser, que ele não agradece. E a ingratidão traz a infelicidade. Percebeu como é que o ciclo fecha? O ciclo vicioso. Agora, olha como é que a pessoa que aprende as coisas faz. Ela pega essas coisas que ela aprendeu, aplica para seu bem-estar, aplica no bem-estar das pessoas e se sente bem. Gera felicidade. Perceberam? Então, o doutor Sócrates tinha razão. Aí vem um discípulo de Sócrates, que é o doutor Platão. E ele chama Platão porque ele era fortão, musculoso, mas ele era discípulo de Sócrates.
Ele diz o seguinte: toda pessoa que faz o melhor possível, aquilo que é sua razão de existir, ele vai ser feliz. Mas ele tem que fazer aquilo que é sua razão de existir. Então presta atenção nisso. Isso a Bíblia vai chamar de propósito. Aí o cara, para agradar a família, ele foi feito com o propósito de ser músico, mas ele vai fazer medicina. Ele vai ser feliz? Perceberam? O camarada gosta demais de vida urbana, mas ele vai fazer agronomia e vai morar lá onde? Lá em Itacuruba. Lascou, né? Ele vai ser feliz? Domingo passado passou um negócio muito interessante, no Domingo Espetacular, porque eu não assisto porqueira de Globo, mas eu assisto o Domingo Espetacular. Eu acho que Globo é pecado você assistir, viu? Capaz. Só passa porcaria. Tá, Flávia? Doutor Sérgio Meira. Ele era cirurgião. Olha a importância do cara. Você viu, Flávia? Coordenador de transplante de intestino e multivisceral do Hospital Alberto Israelita. Sumidade o cara. Depois da Covid-19, ele estava infeliz. Aí ele resolveu fazer o que ele gosta. Sabe o que ele gosta de fazer, Fatinha? Pão. O cara é médico, consagrado, coordenador de transplante, resolveu fazer pão. O médico virou padeiro, está super feliz da vida. Porque ele agora descobriu o seu propósito, é aquilo que Deus o criou. Vou contar para vocês um segredo, mas vocês não falam para ninguém. Segredo aqui nosso. Sabem por que o nosso Supremo é tão medíocre, irmão Antônio? Aquele Supremo nosso, aquela porqueira que só nos causa desgosto. Porque os caras nasceram para ser políticos. Aí eles agora inventaram ser juízes. Aí está dando o que deu, viu? Falta de aptidão. Porque eles querem fazer política. Mas eles são juízes. Viu como está fora do propósito, que desgraça que é? Reparem, meus irmãos, que toda pessoa, sem propósito, ela fica infeliz. Então, Platão tinha razão. Aí vem um discípulo de Platão, Aristóteles. Ele diz que felicidade é quando você tem uma vida com ética e virtude na justa razão. O que é ética? É o que o meu pai falava comigo. Meu filho, você combinou, você cumpra. Isso é ética. Combinou, cumpra. Isso é ética. Não precisa de contrato. Combinou, cumpra. Isso é ética. E o que é justa razão? É você equilibrar a sua qualidade e seus defeitos. O ingrato, ele pensa que ele só tem qualidade. Toda pessoa ingrata só pensa que só tem qualidade. Ele pensa que ele não tem defeito. Então ele está desequilibrado, ele é infeliz. E o que o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo falou a respeito disso. Ele disse: felizes, muito felizes, bem-aventurados são os que buscam vivenciar os valores do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. O reino de Deus é para os humildes, aqueles que não se acham, é para os que choram, quando o coração da gente dói de dor. Havia uma pessoa no sinal, um sol quente, vendendo balinhas para ganhar R$1. Os que choram com a dor do outro. Os que choram quando você vê um pai desesperado, palestino, fugindo com a criança no colo. Os que choram. Os mansos, que não querem ferir as pessoas. Os retos, que praticam justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, esses são os filhos de Deus. Pessoas ingratas têm alguma coisa dessas características, meus irmãos. Ingrato, eles nem sequer reconhecem o favor que recebe. Ele olha para Deus com tudo que eu contei aqui a respeito e fala, ele não fez mais que a obrigação dele, isso é a natureza, é uma energia. Ingratos. Lembre-se, meu irmão, não saia daqui sem lembrar disso. É impossível você ser feliz sem gratidão. É impossível. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças.
Porque a gratidão nos torna felizes, nos torna bem-aventurados. Segundo motivo, para a gente encerrar, isso é muito sério, sabe, gente? Ingratidão gera na gente incredulidade. Por isso que pessoas ingratas são céticas, são incrédulas. Porque, olha, existe uma relação estreita, íntima, entre gratidão e fé. Quer ver como eu vou mostrar? Pessoas de coração grato, elas pensam assim, é verdade, o momento é difícil. Quando o Gibbs estava lá no hospital, ele falava assim, o momento é difícil, mas vai passar. Fé. Pessoas gratas. Fala assim, eu tenho certeza que Deus vai me livrar disso, eu confio nele. Fé. Pessoas ingratas, segura na mão de Deus e fala, ele não vai me desamparar. Fé. Pessoas gratas não ficam presas a cenários do momento, por mais difícil que ele seja. Eles falam, haverá mudanças do cenário, porque eu sei em quem eu confio. Fé. Pessoas gratas, mesmo não entendendo o que está acontecendo, elas confiam, Flávio. É ou não é, irmão? Eu não sei, Deus, o que está acontecendo. Por que está tão difícil assim? Mas eu confio no Senhor. Eu entrego e dependo. Fé. Ingratos pensam assim. Ingratos. Tanta gente no mundo, e vai acontecer isso logo comigo. É ou não é? Ele quer a coisa ruim para os outros, para ele não. Tantas pessoas no mundo, mas logo comigo, Deus. Quem crê diz com gratidão, independente da situação, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Gratos têm plena consciência das limitações que são nossas. Nós somos finitos, nós somos limitados. Por isso que a gente fala assim, eu dependo de Deus, eu nunca vou blasfemar. Gratos agem e se comportam como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ingratidão. Presta atenção nisso. Ingratidão nos afasta de pessoas. Não é verdade? Imagina como é que nos afasta de Deus. Por isso, meus irmãos ingratos têm muita dificuldade de crer, muita dificuldade. Incredulidade é falta de fé. Por isso que crentes fazem culto de gratidão. Porque nós cremos que nada é por acaso. Nós cremos numa coisa, Deus está no comando da minha vida. Gratidão lapida a nossa fé. É ou não é, Deus? Incrédulos são céticos, incrédulos são descrentes. Aí eu vou concluir. Posso concluir, Gibbs? Que é gratidão? Gratidão vem da palavra latina gratia. Olha o que é gratia. Favor, bondade, misericórdia, exercício em benefício de quem não merece. Não merece. Então, Josiane, ao dedicar esse culto de gratidão aqui, ela está dizendo assim, ó, eu sei que eu não mereço, mas eu estou aqui com minha família de sangue, com minha família espiritual, reconhecendo que diante de tudo que eu passei e que eu conquistei, não foi mérito. As bênçãos que eu recebi não é mérito meu, porque o Criador derramou sobre a minha vida e da minha família essas bênçãos, porque Ele é bom, é dádiva dEle, é graça, porque Ele cuida de mim. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Por isso eu sou grata. Entenda aqui, queridos. Presta bem atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante você sair daqui pensando nisso. Gratidão não é um mero sentimento de superação de obstáculos. Presta atenção nisso. Gratidão não é um mero sentimento de superação de obstáculos. Gratidão é uma conexão espiritual que extrapola sentimento de vitória numa luta. Entenderam? Gratidão não é você ficar sentindo superação de obstáculos. Gratidão é uma conexão com Deus espiritual que extrapola essa coisa de vitória.
Porque tem crente que vê assim, sou vitorioso. Não, nós somos também gratos na tempestade. Por isso que Paulo disse, em tudo dai graças. Eu tenho um testemunho extraordinário de um amigo meu pastor, que a filha dele estava no caixão, ele fazendo o culto dela, e ele falou, obrigado, Senhor, pelos 20 anos que o Senhor me deu minha filha. 20 anos, porque ela sempre foi tua. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão não é só por vitórias, meus irmãos. Gratidão é entender que Deus está conosco em todos os momentos. Ao cultuar, Josi está dizendo, eu reconheço, Senhor Deus, o seu auxílio. Que o Senhor renovou minhas forças a cada momento, quando minha fragilidade falou muito alta, Senhor. Mas o Senhor me sustentou. Ao cultuar com gratidão, o Josi está dizendo assim, o Senhor é soberano, sua vontade prevalece sobre todas as coisas. E apesar de os ataques dos inimigos que eu tive, o Senhor é meu pastor, me guiou por veredas difíceis e me trouxe segura até aqui por seu amor, não é porque eu mereço. Ao cultuar com gratidão ao testemunho de Josi, ela diz assim, eu passei por lutas, mas ele me trouxe até aqui, porque com ele eu posso todas as coisas, daquele que me fortalece. Ao cultuar com gratidão, querida família Brito, família Lira também, Josi está dando o segundo testemunho. Vocês me conhecem desde pequenininha. Os irmãos mais velhos, então, sabem de que eu estou falando. Desde sempre vocês me conhecem. Vocês conhecem minhas virtudes, mas vocês também conhecem meus defeitos. Eu quero que todos vocês saibam, e não pensem que Josi combinou isso comigo, mas eu tenho certeza que ela vai assinar debaixo do que eu falo agora. Eu quero que vocês saibam que eu creio num Deus que cuida de mim. Assim como eu sou, imperfeita como eu sou. Dou muito trabalho para Ele. E eu creio que Ele enviou seu único Filho para redimir todos os meus pecados. Eu sou grato a Ele porque Ele me salvou. E eu amo vocês, família. Eu sou grato a Deus porque Ele me salvou. Como eu amo vocês, eu desejo que todos vocês tenham um encontro com Ele como eu tive. Que esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus, Ele também seja o Senhor e Salvador de suas vidas, como é da minha. Por isso, não saiam daqui sem Jesus. Ao cultuar com gratidão, minha querida irmã Josi, ela está dizendo assim, eu quero compartilhar com todos vocês, minha família Olaçu, minha família Brito, minha família Lira, eu sou grata por momentos ruins que eu tive, momentos bons também, porque eu aprendi que nada pode me separar do amor de Deus, que está no Ele que me criou, e o seu amor está em Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. É por isso que eu estou prestando esse culto de gratidão. É por isso que eu sou grata. É a Ele esse culto, o grande autor da minha salvação. Amém. Amém.